como diz o velho adágio, que o prometido é devido, o olho clínico não se podia deixar ficar mal e temos cá no nosso estúdio, com muito gosto, e desde já agradecemos a sua presença, Pedro Garcia, o nosso eterno capitão. Seja muito bem-vindo à mesa do Olho Clínico. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar da minha vida desportiva. Igualmente, aqui, já agora eu sou o Tuca Chaves, você não me apresentou, não sei porquê. As pessoas já te conhecem. Sou o Tuca Chaves, mas vamos começar. Trouxemos aqui o mais velho para batermos uma conversa. Depois da conversa passada que houve, a excelentíssima conversa que houve entre o Zeni, o Braulio e a queridíssima Bruna Freitas, nós então praticamente hoje resolvemos trazer, eu diria mesmo, o patriarca do desporto provincial. Então vamos à obra aí, Anderson. Sim, senhor. Temos sim, então, senão, a figura que mais alto nível chegou naquilo que fala do nosso desporto nacional e nós vamos estar aqui descontraídamente, vamos escolher do nosso capitão o máximo que pudermos e que todo mundo desfrute deste momento. A Débora Margarida, que nos fez o link com o capitão, nós agradecemos. O Olho Clínico manda um forte abraço para si e estamos juntos. Capitão, desde já nós vamos querer começar pela base, como é que foi a infância, digamos a infância que de certa forma, de certeza, para ter chegado ao nível em que chegou, foi uma infância já vivida com algum desporto no meio. Então gostaríamos de saber um pouco, que nos falasse daquilo que foi a sua infância. Obrigado, vou tentar ser o mais breve possível, mas penso que muita coisa terei que dizer, porque a minha vida desportiva é muito longa. Sim, sim. É árdua, complicada, com altos e baixos, porque de princípio os meus pais não queriam que eu fosse jogador de futebol. Então foi a minha teimosice que me pôs a jogar futebol, porque eu gostava de ser jogador de futebol. Certo. E assim consegui. Então eu nasci em Benguela, como vocês sabem, no bairro do Cotel, um bairro muito próximo do Clube Nacional de Benguela, agora que era Portugal de Benguela, este campo que vocês bem conhecem. Exato. Comecei na escola de futebol do Salvador de Carmo. Então, a par disso, tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos quando comecei a jogar, precisamente 11 anos quando eu comecei a frequentar as escolas do Salvador de Carmo. E fiz umas épocas como participante das escolas e quando assim atingi uma idade um bocado mais avançada, fui para o Sporting de Benguela, em Júniors também. Certo. Fiquei um ano, mas como não me adaptei ao Sporting de Benguela, algumas complicações houveram nessa altura, transferi-me novamente para o Nacional de Benguela, para os Júniors. Ok. Então comecei a jogar em Júniors. Desculpa, capitão, isso tudo em volta de 68 para cima, né? 68 para cima. Ok. A minha atividade desportiva começou em 68. Exatamente. Nas escolas. Então, nos Júniors do Portugal de Benguela, fiquei um ano, fui campeão de Júniors do Sport Portugal de Benguela. E depois, muito cedo, antes de ter os 18 anos, por infelicidade de um jogador que era defesa central do Portugal de Benguela, morreu num acidente que opôs o clube de Portugal de Benguela quando ia jogar à cidade da Huila, cidade de Lubango, aliás. Infelizmente faleceu. E havia necessidade de se transferir um dos jogadores de Júniors para a equipa sénior. de sénior. Fui escolhido eu, na altura, era defesa, também já era defesa. Então entrei, era o Mourinho, entrei para esta grande equipa. A partir daí, quando entrei para os séniores, até acabar da minha carreira desportiva, feliz ou infelizmente, foi-se a escorregar. Só andar, né? Exatamente. Era miúdo, tinha que ter autorização dos meus pais para jogar. Felizmente os meus pais não tinham condições de habilitações para assinar o documento, digamos assim, e a minha irmã é que assinou o documento como a minha tutora. Exato. Só que infelizmente a minha irmã, em vez de assinar o documento em nome dela, como tutora, assinou o nome do meu pai. Aí está uma falsificação. Uma falsificação. Exato. E nunca deu problema isso? Deu um bocadito, porque perdemos o campeonato nessa altura. Por causa dessa dessa assinatura. situação. Não perderam por futebol, perderam Não, perdemos na na secretaria. Ok. Então, o meu pai trabalhava aí com essas famílias de pescaria, Álvaro Eugênio.
E ele sabia que o meu pai não sabia escrever, né? Eles sabiam, tinham esse Sim, conhecimento. sim. Disse, como é que você utilizou o seu filho jogar? O meu pai disse que não utilizei, nem sei se ele joga. Também eu fazia isso um bocado escondido. Exatamente. Ele disse, não, eu não sei como o meu pai, como o filho joga. Então como é que você assinou aqui? Não, que assinou, então foi a minha filha, mais velha. Né? Pronto. De culo grande. Perdemos o campeonato, mas fui mantendo, não desisti, até que a autorização veio para subir a séries e joguei. Mas antes disso, devo-vos dizer que eu não era defesa central. Eu comecei a jogar a extremo esquerdo porque eu sou canhoto e médio esquerdo no Sport de Benguela e no Portugal em Júnior. Mas o Salvador de Carmo, nosso treinador, que era um treinador magnífico, muito bom, viu a altura de duas pessoas. Nós éramos, no meio de tantos jogadores, éramos mais altos. Eu e um senhor chamado, um jovem chamado Lopes. Disse, pá, vocês são mais altos, temos muitos avançados, passem para trás, vamos jogar a defesa central, os dois fazem uma dupla de defesa central e tá. Esse Lopes desistiu, eu mantive. Pronto, entrei nos Chanas, com esta já a fazer 18 anos do Portugal de Bengala, fui jogando. Em princípio, para dar início à nossa conversa, uma história inicial. Exatamente. Sim. É isso. Mas houve uma interrupção uns anos depois, porque os meus pais sabem que eu sou filho dos pais cabo-verdianos. Eu estava a estudar na iniciação, na escola de Missão da Nossa Nazaré. Depois de ter feito admissões ao liceu, como não havia condições de eu estudar aqui em Bengala, mandaram para o seminário. O seminário da Cala, no Quipeio. E parei esses tempos sem jogar. Mas depois vi que, quer dizer, queria mais jogar a bola. A bola, exatamente. Coisas, não tinha sem falar que lá mesmo, em forma de internato, eu ainda jogava, mas naquela forma de internato, não profissional. Quem está no seminário, as coisas eram obrigatórias. Quando estudar, e naquela altura, muitos dos mais velhos falam sobre isso, sobre que normalmente os negros naquela altura só se tivessem em missões católicas ou coisa parecida é que acabavam por se dar bem. Isso é verdade? Não digo bem tanto assim, mas tem a sua parte, algumas partes verdadeiras, porque o meu pai, por exemplo, meus pais, a minha família toda eram religiosos, eram católicos, né? Sim. E quero aqui vos dizer, sem medo de errar, que a minha ida para o seminário era mesmo para me tirar das lides do futebol, para e levar... com a intenção de ser padre. Para estudar para ser padre. Isso foi a intenção deles, foi essa. Exato. Mas com honestidade, que vos sou franco a dizer que eu aproveitei estudar, mas não para ser padre, porque logo no princípio, nos primeiros anos que se entra no seminário, há uma reunião com o reitor do seminário, que inclusive veio aqui anos depois convidar-me para jogar por recreativo da Cala, Padre Nuno. Nessa reunião ele disse, você sabe o que é que veio fazer aqui? Eu disse, não vim estudar. Estudar só, não, vieste para ser padre. Eu disse, honestamente, sou padre, eu não vou ser padre. Não vou. Vim estudar. Já naquela altura? Essa altura os padres e os demais eram estrangeiros, ou nesse caso eram portugueses? Ou era uma mistura? Alguns eram portugueses e havia outros que eram angolanos. Devo dizer que o meu professor de latim, por exemplo, foi o General Zé Maria, que é de Bengala. Que vocês conhecem, não é? Sim, conhecemos. Tive muitos deles, professores angolanos, Cassoneca, também, que jogou aqui em Bengala, foram meus colegas do seminário. Pronto, isso foi a primeira fase minha enquanto jovem, mas depois voltei, me enquadrei outra vez no Portugal de Bengala e fui fazendo a minha carreira desportiva até o fim desta nessa altura da infância e depois carreira profissional de futebol, de certeza que fez muitas amizades. Gostaríamos de saber se ainda mantém as amizades em dia, se continuam juntos ainda e se tem pessoas que já não se encontram. Naturalmente, algumas dessas pessoas, infelizmente, já não fazem parte dos grupos de vida. Mas os que fazem e os que estiveram lidados comigo nos ciclos do futebol, somos amigos. Vocês têm o caso de um avô aqui do vosso colega, Luvambo, começou comigo também, embora ligeiramente mais novo que eu, mas jogamos juntos, quer no Portugal de Benguela, quer no Nacional de Benguela, quer no 1º de Agosto, na Seleção Nacional, fomos sempre colegas, ele está aí, somos muitos amigos e somos compadres, sou padrinho de um dos filhos dele, portanto isso não nos falta nada. E aqueles que estão vivos, até hoje, são muitos meus amigos, tenho muitos amigos, aliás, eu não tenho problema com ninguém no ciclo dessa sociedade angolana, nem no resto do mundo. Dou-me com qualquer pessoa,
não há problema nenhum. Sim, senhora. Portanto, deixei muitos amigos, tenho muitos amigos. Repito, infelizmente, muitos bons amigos e grandes amigos não fazem parte deste mundo. Dos vivos. Exato. Capitão falou de algo que lhe aconteceu no passado. Eu gostaria de saber como é que lhe deu a nível emocional. Sei que é há muito tempo atrás, mas se pudesse lembrar, nós vamos agradecer. Como é que lhe deu com a situação de o clube praticamente ter perdido um campeonato na secretaria por uma falsificação vinda de um parente seu? Como é que foi na Não, altura? não me senti assim tão lesado e não me senti tão triste, porque são situações que acontecem. Nós não tínhamos conhecimento, a minha família não tinha conhecimento dos trâmites a seguir, A no seguir, desporto, e exatamente. aquilo era muito rigoroso. Devo dizer que a pessoa que detectou isso é meu amigo, os parentes estão aí, são meus amigos. Exatamente. E a pessoa que fez o julgamento do caso é meu amigo, infelizmente também faleceu há bem pouco tempo em Portugal. Ok. Portanto, não levei isso a nada, Exato. recuperei, continuei sempre a jogar. Depois da maioridade, com 18 anos já era maioridade, as coisas começaram a ser lidadas por mim. Ok. Então Sim, foi mais fácil enquadrar sim. em todos os E momentos. cuidar da própria carreira. Esqueci o que tinha passado porque era mais novo. Sim, sim. Quando enverguei na carreira que era da minha responsabilidade, tudo mudou e fui onde fui. Sim, E senhora. naquela altura, mesmo na infância, o capitão pode lembrar de alguns próximos ou até de outras equipas, mas que notou que podiam ter ido também longe na carreira de futebolista profissional e que acabaram por não ir, se calhar por esses problemas mesmo familiares de pais ou mães que não sabem escrever, Ter ideia, para menos. puxar de assinatura. Houve mais casos parecidos ou até piores? Houve. Eu diria o seguinte, eu quando estava nos Júniors do Portugal de Bengala, jogava de manhã, por exemplo, aos sábados de manhã ou domingo de manhã no clube, e se fosse à tarde ainda ia jogar no bairro do Cotel, no bairro Vitória do Cotel, e aí também fiz as minhas amizades. Então, também os meus colegas, portanto, que jogaram comigo nessas equipas onde eu passei, em todas elas, conheço muitos, ainda hoje estão vivos, muitos deles. Está aí, já falei no Luvambo, já falei no Quinho, o Quinho Camponês, que nós chamamos de Quinho Camponês, o Silva, está aí, ainda estão em Bengala, o Anilca, que foi o nosso treinador. Portanto, houve passagens na minha vida desportiva muito boa. E devo aqui dizer, sem medo de errar, que tive passagens muito boas com relação às coisas más. Portanto, se formos comparar colocar o na nível, balança. o nível mau e o nível É bom, bom. O nível bom ganha. eu tive mais participações em nível bom, não estou a falar em bom jogador, Sim, sim. em boa participação com os meus amigos. E hoje, felizmente, com a idade que tenho, os meus amigos reconhecem, quer como futebolista, quer como pessoa assim, e acho que estou bem na sociedade bengalense. Ok. É o mais importante. Exato. Capitão, tivemos até agora a falar daquilo que foi mais ou menos a infância, até os 18 anos, e agradecemos pelos discursos que nos dá. Muitos de nós o temos como uma biblioteca viva, não só do desporto, mas da sociedade em geral, e nós que estamos aqui a fazer a entrevista também estamos a aprender muitas das coisas que vamos ouvindo. E vamos partir para aquilo que foi, talvez, o início. O início, pronto, é sempre a infância, mas aquilo que foi o passo profissional, que foi dos 18 anos para cima e aonde o capitão já acabou de nos dizer que cuidou da sua própria carreira porque tinha idade para tal. Como é que foi o início da vida sénior? Muito boa mesmo. E tenho saudades disso porque, como vos disse, com os 18 anos entrei para a equipa de Portugal Bengala Sénior Certo, até 1974. certo. Portanto, Está aqui bem apontado. Sim. disse-vos que conquistei essas amizades todas porque, na altura, no tempo colonial, até 74, não fui capitão da equipa porque era miúdo, era jovem, e capitão da equipa era Joaquim dos Santos e outros mais. Mas depois disso senti-me tão bem no Portugal de Benguela, que nunca mais saí de Portugal de Benguela, tirando em 1974, que fui para Luanda para o serviço também militar. queria perguntar Para o serviço militar. Exato. Mas antes aqui houve uma disputa. Quando fui chamado para cumprir o serviço militar, era para ir para Cala, para ir jogar no Ambo, ou no Benfica, ou na Cala. Era mais na Cala, porque o Padre Nuno, que foi reitor do seminário onde eu já estive, era também dirigente do Recreativo da Cala. Okay. Aí perdi um bocadito, porque estavam à espera, segundo eles dizem, os meus amigos do Ambo confirmam,
pela primeira vez ia ter um carro pessoal. Eles compraram um carro para mim para ir jogar naquela. Mas nível altíssimo. feliz ou infelizmente não fui para o AMBO porque vocês sabem que hoje ainda tem um bocado este mito. Quem está na capital manda um bocado mais. Sim. Isso é natural. Sem dúvidas. Sim. Então, como o Estado-Maior-General das Forças Armadas era em Luanda, Exato. houve aí um desvio. Em vez de ir para o AMBO, fui para Luanda. Aquilo já era para jogar no Sporting de Luanda. De Luanda, ok. Mal cheguei, enquadrei-me no Sporting de Luanda e fiquei a jogar a defesa central. A partir daí nunca mais deixei de defesa central. Fui sempre defesa central até acabar a minha E como é que era aí a conciliação entre o futebol profissional e o serviço militar? Era fácil, porque naquele tempo todos os jogadores de futebol tinham facilidades de jogar futebol. Sim. Certo. Tinham facilidade. Primeiro era um bocado difícil porque tínhamos que fazer o princípio da recruta. Isso era obrigatório. Tinhas que fazer a recruta e depois ir jogar futebol como fomos quiser. Quando entrássemos na especialidade, já acabava tudo, era livre. Por isso que eu digo, tive uma tropa muito boa, muito alegre, porque eu levei a tropa a jogar futebol. Não levei a tropa, nunca fui à guerra, nunca fui a sítio nenhum. Quando me enquadrei no Sporting Luanda, então passei a ser... Portanto, houve um período que eu fui fazer na tropa colonial uns exames da Academia Militar no Ambriz, mas era a mesma coisa que não tivesse ido para o Ambriz, porque eu ia para o Ambriz na terça-feira, voltava na quinta, Treinava. ia jogar onde tivéssemos jogar, treinava, ia depois voltar, quer dizer, ficava dois dias, 3 dias. Isso é que eu nunca vi um dinheiro da tropa. Havia essa facilidade. Havia essa facilidade. Então, Já aqui, por exemplo, diz que depois de 74 que sai do Sporting de Luanda, regressa em 75 ao Clube Portugal de Benguela, né? Que é o Nacional. não, aí já 75, Nacional. Exato. Sim. Aí já fica Nacional de Benguela. Exato. Mas isso antes tem uma história aí. Sim, essa parte é que eu quero saber. Como é que foi a transição. Não sei se pode explicar a transição do colônio do tempo colonial antes e pós-independência. Quando se deu o 25 de Abril, tudo acabou. Em termos de futebol, deu-se um período, as coisas acabaram. Então nós, os antigos jogadores de futebol, ficamos aí uns anos paradinhos, sem fazer nada. E decidimos, vamos reunir, vamos fazer equipas de futebol aqui para divertirmos. Exatamente. Sim. Então, eu fui uma das pessoas que tive iniciativa de construir uma equipa, ao par dos outros mais, 14 de Abril. O 1º de Maio voltou ao 1º de Maio. Exato. O nome Benfica de Benguela voltou a ser 1º de Maio. Maio. A equipa, depois houve os Gaiatos, houve a Cital, houve vários clubes, para fazermos um campeonato interno. Mas depois os dirigentes de Benguela notaram que a nossa juventude estava com muita vontade de jogar futebol. Jogar bola. É isso que o 1º de Maio recuperou o Benfica de Benguela. O Nacional de Benguela pegou no 14 de Abril, fez o Nacional de Benguela. Os Gaiatos continuaram com Gaiatos, Pé de Maneira, Citar, assim fomos fazendo esse campeonato. Então deixou de ser esses clubes pequeninos, passamos a ser nacionais. Exatamente. Acabou o Portugal de Benguela, então passamos a ser nacional de Benguela. Vemos, mesmo na informação que temos, vemos que com o andar dos anos os nomes Foi mudaram. mudando. Já agora também devemos agradecer essa biografia aqui, que é do Clube Nacional de Benguela. Sim, estamos a nota tirar muito tudo daqui, que é para fazer as perguntas aqui ao nosso capitão. Então, e nessa fase, por exemplo, esse tempo da passagem da independência e que não houve, se não houve futebol profissional e os mais velhos é que recomeçaram, incentivaram. Nessa altura, como é que era? Onde é que vinha o sustento pessoal, o sustento familiar? Exato. Já agora, Era próprio nosso. Nós, como vocês devem calcular, depois de 25 de Abril, o nosso futebol não dava dinheiro, ninguém ganhou dinheiro. Sim. E num aspecto geral, genérico, nós depois de 25 de Abril quase nada ganhamos. Não ganhamos nada, porque era mesmo amor a camisola, quer nos clubes, quer na Seleção Nacional. Exato. Ganhamos até um período do tempo colonial, a partir daí deixamos de ganhar dinheiro, porque não tínhamos dinheiro ninguém tinha dinheiro para pagar os jogadores. Aquilo era a vontade de querer jogar. Foi por isso que nós dissemos, ficar parado sem jogar, vamos criar as nossas equipas, vamos jogar. Exatamente. Depois é que apareceram os outros diretores, enquadraram-nos nesses clubes, mas quase sem nada.
Quer dizer, não houve capitais para isso, não havia hipótese. Portanto, quem ganhou até o momento antes da independência ganhou, quem não ganhou. E, lamentavelmente, é triste dizer-vos isso, mas nós, depois desse período de 25 de abril para cá, tivemos uma passagem desportiva, nós do desporto, uns no futebol, outros no handebol, outros no basquete, muito complicada, porque mal comíamos, mal dormíamos. Exato. Tínhamos uma vida muito Sofrida. Muito sofrida, não era do jogador. Por isso é que eu hoje me fico um bocado triste quando há equipas a sair. Ainda hoje eu vi uma entrevista do Sporting de Cabinda que veio jogar, não comeram, é Santos, comer mal, dormir mal. Para um jogador de alta pleno século XXI. Não se jogador de permite. alta competição. E às vezes há umas fases que passam pior daquilo que nós passamos. E aí nós compreendíamos que era a nossa fase. Era o pronto, início de uma Pensava que república. não se fosse repetir. E pensávamos que as coisas iam ficar assim. Mesmo assim, tivemos coragem, tivemos força. Também comíamos mal. Houve uma fase que se passava fome por causa da guerra, né? Havia guerra e aqui passava fome. Nós não passávamos de arroz com peixe frito com arroz. Chamamos esse termo para simplificar. Um dia é arroz com peixe frito, outro dia é arroz com peixe frito com arroz. Porque era mais ou menos a mesma coisa que nós fazíamos. Aqui atualmente é arroz com frango, né? O frango não O frango veio substituir o peixe As frito. pessoas agora gostam muito de frango. Mas o nosso problema não é não gostar da comida, é não ter para comer. Certo. Não ter para comer. Certo. Muda todo o sentido da coisa. Imagina, quando nós éramos mais novos, íamos correr e chegámos a casa, os pais quase nada tinham para dar aos seus filhos. O filho estava de uma corrida. Muitos de nós, sim, era um regime muito complicado. As pessoas não gostam de ver isso, mas nós temos que dizer porque nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Sim. Por exemplo, eu hoje gosto muito de comer o peixe. Porquê? Porque eu levava a minha juventude só a comer peixe e nos domingos é que eu comia carne. Para além dos pais não terem grandes possibilidades de dar carne, éramos obrigatórios a comer, mas depois, durante a semana, era mais peixe. Vida de pobreza, né? Sim. Mas pronto, cada um de nós fomos lutando para a nossa sobrevivência. Uns saíram bem, outros saíram mal. Felizmente, devo dizer, sem vaidade, não gosto de falar de mim, mas saí-me bem, pronto, na minha vida. E foi de futebol que eu casei, foi de futebol que eu fiz tudo. Portanto, a minha vida deve-se muito ao futebol. Ao futebol. Aqui na biografia, né, diz que em 77 sagra-se pela primeira vez campeão nacional com a equipa do 1º de agosto. Sim. Isso já foi depois da independência, conforme o capitão estava a dizer, que ficou um tempo parado e começaram a incentivar a recomeçar. Aqui mesmo nos mistos é que consegue sair daqui para ir para o 1º de agosto em Luanda. Já havia campeonatos nacionais em Angola. Capitão ia acrescentando, porque vemos na biografia que foi em 77 que também começa a carreira na seleção nacional. Então, para nos fazer uma abordagem... Em 1977, o Estado-Maior-Geral das FAP, ainda era FAP, depois FAP, Sim. entendeu criar uma seleção militar, em que essa seleção ia jogar em várias partes do país. Fomos à China, fomos a Tanzânia, a Alemanha, fomos a vários países da Por acaso África. tem aqui. Posso citar? Tem aqui Temos alguns todos países. aqui. Está Não, todo eu mundo... sei, Ok. depois vai citar. Sim, Fomos senhor. a vários países jogar coisa. E nesta fase, a seleção militar veio à província de Benguela, foi à província do Ambo, foi a Malange, foi ao Huila. Foram buscar os melhores jogadores de referência Em cada província. para constituir a seleção militar. Então fez a seleção militar. No decorrer dessa seleção militar, os próprios General Ndalo, Orlog, Quitos, Monas, grandes chefes militares nessa altura, gostaram dessa participação da seleção militar, entenderam os mesmos jogadores que faziam parte da seleção militar que se constituísse uma equipa do 1º de agosto. Clube, ok. Um clube. Ok. Dizes bem, um clube, não foi 1º de agosto. Sim. O porquê 1º de agosto? Nós fomos jogando de abril, maio, junho, julho, até no final de julho começamos a pensar, chegou no final do mês de julho, as pessoas, 1º de agosto, porque íamos entrar no primeiro dia do mês de agosto. Okay. Nasce o clube. Nasce o clube 1º de agosto. Foi daí a história que começou o 1º de agosto. Sim, senhor. E
E começamos. Então, o capitão foi um dos primeiros jogadores do 1º de agosto. Fui o primeiro, eu sou cofundador do 1º de agosto. Eu, Luvambo, Agostinho, Johnson, fomos os fundadores de Benguela, né? Johnson Semedo? Johnson Semedo também esteve no 1º de agosto. Pai do Fábio. É pai do Fábio. amigo nosso. Também o fundador do 1º de agosto. Quer dizer, todos nós de Benguela que fomos considerados jogadores Elegíveis na altura para elegíveis ir na àquela altura, seleção militar. fomos para a seleção coisa. Só que a maior parte dos jogadores que vieram buscar a Benguela eram do Nacional de Benguela. Ok. Então o Nacional ficou desfalcado. Ficou desfalcado. Aí está sendo engraçado. Então, havia aqui um jogador, foi meu colega da seleção, também foi capitão, depois de mim, Lourenço, que jogou no 1º de agosto. Lourenço Caquinta Chilombo, que também é meu compadre. Ok. Notem bem, nesse decorrer da nossa conversa, nota-se que havia- vocês vão sim, notando sim. que todos Foi-se nós, criando- entre nós, fomos criando uma amizade. uma relação Passamos a interpessoal ser, muito grande. Eu batizo o filho daquele, aquele Batiza um filho, exatamente. Passamos a ser todos compadres de toda a gente. Eu sou filho, padrinho do filho do Johnson, o Johnson é padrinho do meu filho, eu sou filho do Luvambo, assim, essas coisas. Exatamente. Então eu disse, pá, vamos desfocar o meu clube, aquela coisa de clubismo. Sim. Fiz com que viessem buscar o Lourenço no 1º de maio. O Lourenço depois... Para desfalcar o Para meio. desfalcar o meio, eu também fiz esse propósito, sabe? Eles perguntaram-me, quem é que você queria que jogasse ao teu lado como defesa central? Disse, vamos buscar o jogador que está em Benguela, que é o Lourenço, para jogar comigo. E felizmente, desde que ele entrou, quer na seleção, quer no 1º de agosto, fomos os jogadores que mais dupla fizemos juntos. Foi o Nas Lourenço. duas, numa agremiação e na seleção E na nacional. seleção, pá, do 1º de agosto teve momentos que tinham quase todos os jogadores Foram pegar até os suplentes melhores, eram da seleção nacional. Assim, no 1º de maio, quando nós voltamos para o 1º de maio, Exato. a maior parte dos jogadores do 1º de maio foram todos da seleção Seleção nacional. nacional. Portanto, e fizemos assim o 1º de agosto. Eu, como já era casado, eu casei em 76. Não quis ficar mais em Luanda na vida que tinha, né? Sim. Não queria ficar em Luanda, como já tinha uma filha. Sim. A mulher estava cá, eu estava lá, ninguém, quase que nem davam atenção às pessoas e eu não quis arranjar litígios familiares. Exatamente. Então eu disse, vocês arranjam casa aqui para eu ficar, vou buscar a minha mulher ou então vou embora. Não podes fazer isso. Naquela altura ainda a tropa era rígida. Era né? rígida, sim. Eras capaz de ir para a cadeia Sim, por sim. por Se exemplo. discordares com- Discordares alguma coisa. Não, insisti, porque antes disso houve uma altura que os jogadores do 1º de agosto fossem expulsos. Podiam correr o risco de ir para Para a tropa. Não, para a cadeia. Para a cadeia. para Sim, esse porque tempo. você cometeu Aquilo- em campo, eles podem achar que é problema ato- disciplinar Não, do aquilo exército. era uma coisa disciplinar que nós coisas. Isso até que os dirigentes mais altos, comandantes generais, diziam assim. Na altura havia guerra entre as duas partes, a UNITA e a MPLA, e Sim, sim, sim. coisa, havia esse tipo de guerra. E uma vez vem o general que perto de nós e diz: olha, vocês estão a ver guerras aí, né? Porradas entre as tropas, estão todos a lutar, UNITA, afinal, tudo a lutar. A vossa guerra também é assim. É no campo. Em campo. A vossa farda é o equipamento. Exatamente. As botas é a arma. E o futebol é a coisa. Onde é que vocês vão combater? É na relva, é no campo. Aí é que é a coisa. Quer dizer, amedrontar, num bom Exatamente, sentido. no Mas bom nós fomos sentido. acatando aquilo. Exato. E fomos passando a fazer essas cositas e pronto. Se calhar Como por- não me arranjaram residência, Sim. eu em 77, depois de vir de Cabo Verde, Tanzânia, fui fazer esses jogos todos, disse, não, eu vou regressar. Fui perentório na minha decisão, eu vou regressar, vou ficar com a minha família, porque eu não posso aqui. E acho que fiz muito bem, porque essa coisa de ir para a Luanda, para a seleção militar e para o 1º de agosto, houve alguns diferentes familiares. Alguns deixaram mulheres, mulheres Exatamente. deixaram os seus maridos, os filhos ficaram abandonados. A teimosia acabaram- do capitão valeu a Sim, pena. Sim, eu acho que fiz tive Uma boa- atitude Meteu a boa. família Boa. acima do Tem, futebol. exato. Para além de gostar de futebol, eu queria estar com a minha família. Então não podia estar a dividir as coisas de forma incorreta, porque eu não queria chegar a A esse nível. Até esse ponto. Lá voltei, pronto, voltei para Portugal, para o Nacional de Bengala, mas sempre aí para Luanda por causa da Seleção 1900, Nacional. estamos a falar de 1980 já. Quando regressa. Quando regressa. Sim, senhor. Eu tenho uma pergunta aqui no que o capitão acabou de dizer sobre o 1º de agosto ir buscar os melhores jogadores. Era só ir buscar ou pagavam ao clube do... Qual pagar aí buscar? Era Você só- está a ser chamado para a tropa. Oh, era só ir, deem-me Você cá está a ser este. chamado para a tropa, pega no intentivo, leva para Luanda, põe farda e
e vai jogar. Então tem muito título aí da Agosto que está na história. Não começa. Que não houve competição. Não, naquela altura os títulos eram poucos. Até 70, até 80 os títulos eram poucos. Ganhámos o primeiro campeonato, que dizem que os outros estavam distraídos, né? Mas pronto. Depois daí, lembrem-se, se vocês estiverem bem recordados disso, o Petro tem mais títulos que o 1º de agosto. Exatamente. Portanto, eu saí, o 1º de agosto ganhou, mas eu só tive um campeonato no 1º de agosto, só foi em 1970. Até dizem que eu não fui campeão porque neste jogo não participei, estive no banco. Estive no banco porquê? Porque eu tinha saído do Nacional de Benguela e a final foi Nacional de Benguela, 1º de agosto, no estádio da Cidadela. Jogaço. E eu, como tinha jogado no 1º de agosto, até fiquei triste no 1º de maio. Não puseram a jogar contra o Nacional de Benguela. Fiquei triste nessa altura porque eu tinha um princípio. Eu defendo as camisolas onde eu estou. Certo. Eu, quando fui jogar para o Sporting de Luanda, joguei contra o Nacional de Benguela, Portugal de Benguela, ganhei aqui 2-1, defendi bem o Sporting de Luanda. E quando estive lá no Nacional, joguei contra o Sporting de Luanda, também defendeu como deve saí ser. do Nacional, fui para o 1º de maio, defendi o 1º de maio. Eu, onde estou tenho que jogar, não tinha Rigor desportivo. Por isso é que fiquei chateado. Sim. E também foi a minha pressão mesmo para sair. Foi uma das coisas Uma das coisas. para sair, porque eu não queria. E de certeza, capitão, era num momento da fina flor da carreira do capitão. Não, eu não tive baixas nenhuma na minha cabeça. Eu não tive. Nada me destruiu, nada me destruiu. Eu podia ser destruído se eu tivesse ficado em Luanda nas condições que tínhamos. Não é? Exatamente. Estamos no hotel. Sim, Imagina que uma pessoa que tem mulheres e filhos estar no hotel, Sim. na vida de Luanda, é complicado. vida, A mulher de vez em quando vai a Luanda e está lá a ver algumas coisas que não é bom para um casal, para quem quer ter a sua mulher. Exato. Mas eu fui aturando em 1980, decidi vir para a minha terra e acho que fiz muito bem. Sim, senhor. É bom quando homem com pegadas, sim. com pegadas como a do capitão assume que teve exato. passos corretos para aquilo que é a sua vida. Eu, para além de ter uma vida desportiva, tudo que eu tenho na minha vida até hoje foi o desporto. Futebol particularmente. A minha mobília foi de futebol. Quem fez foi o... vocês que devem conhecer um senhor chamado Santos Júnior, já morou aqui perto do Nacional de Benguela mesmo. Portanto, quer dizer, tudo que eu tenho, o que eu tive de carros, de casa, foi tudo devido ao desporto. Eu sou um desportista, desculpem essa vaidade, mas um desportista de gema. Nada me tirou de desporto, nem me tira até hoje. Sim, senhor. Estou ainda hoje a correr, a jogar e tal. É bonito ouvir, né? Sim. Muito bonito. Isso até dá vontade de Se vocês acordarem cedo, voltar. amanhã às 5 da manhã, Vamos vão encontrar já correr na rua. O capitão é correto. Não brinco assim. Senhor. Mas eu queria apanhar aquela deixa do capitão que disse que sempre que representou um clube teve os valores Sempre com acima de dignidade, tudo, sim, sempre. mas deve ter um clube de preferência. Qual é o clube? Bem, eu costumo dizer que o meu clube é o Nacional de Bengala ou Portugal de Ou Bengala, Portugal de porque foi daí que eu aprendi o ABC de futebol. O futebol, exato. Foi daí que eu aprendi, foi daí que me lançaram. Do resto é tudo uma passagem. Independentemente de eu gostar do 1º de agosto por ter lá jogado, mas quero aqui confessar que o meu clube de coração é o Portugal de Bengala, ora Nacional de Nacional de Bengala. Este é Bengala. que é o meu clube verdadeiro, da minha paixão. Porque foi Sim, daí senhor. que tudo que eu fiz, dos 10 anos que eu fui capitão da Seleção Nacional, deveu-se O Nacional ao de Bengala. onde eu fui Nacional de Bengala. Portanto, ainda hoje estou ligado ao Nacional de Bengala, faço parte da comitiva do Nacional de Bengala, sou assessor ou colaborador, portanto, faço parte do conselho diretivo Do clube. do clube, portanto, é o Nacional de Bengala. Sim, senhor. E aqui durante a conversa o capitão mencionou o nome de um treinador, acho que é Salvador do Carmo, não é? Salvador Sim, de Carmo é treinador da Sim, escola de eu futebol. queria, eu queria saber, para além desse treinador que acho que foi da infância, do começo. Foi do começo. Sim, qual foi o treinador que mais marcou o capitão? Aqui, Sim, a nível nacional. epá, eu não tenho muito hábito de dizer quem me marcou como treinador, porque para mim eu era obediente, gostava de todos os treinadores que eu passei por eles. Portanto, eu tive, depois de Salvador, treinei com Miau, Alcido Miau, Sim. o Rogério Prometeu, o Amílcar. Inclusive, eu também já fui jogador, treinador Sim, do aqui- clube, aqui né? temos Já fui, aqui a- do Nacional de Bengala. Portanto, não gosto de diferenciar muito
em caso dos treinadores, porque Sim, todos mas os treinadores para mim pode foram não assim. ser preferência, mas quem acabou por dar mais certo em termos Foi o Amílcar, porque com o Amílcar joguei no clube e também foi o meu treinador na Seleção Nacional de Angola. Ok, foi já tudo. Os treinadores que passaram As por ideias- mim, com mais ligação que eu tive, foi com o Amílcar. Sim. E Capitão, parceiro, já agora, parceiro. será que foi o Lourenço de como equipa? citou? Parceiro de Fizeram mais equipa, sim. duplas. Bem, na Seleção Nacional foi o Lourenço e muitos outros. Né? Sim. Portanto, eu, com todos os jogadores que fizeram parte da Seleção Nacional comigo, por exemplo, nos clubes fui sempre capitão, né? Tirando o tempo colonial. Agora, na seleção, quando eu fui para jogar, joguei mais tempo com o Lourenço e Salviano, Santo António, Chico Diniz, mas foi mais vezes com o Lourenço. Portanto, a minha dupla de centrais na Seleção Na Nacional seleção. e no 1º de agosto foi mais com o Lourenço. Exato. Capitão, nós vemos que em 81 participa num estágio na Jugoslávia pela seleção nacional que vai participar nos Jogos da África Central. Nós nem sequer éramos nascidos, então queríamos saber como é que foi essa experiência, ter um estágio no exterior para depois ir representar a seleção nacional numa competição continental, mas que de certeza tinha uma magnitude significante. Também é giro. Neste ano, o país inscreveu-se para os Jogos da África Central, que curiosamente se organizou em Luanda. Ok. Em Luanda, os Jogos de 1980. Houve handebol, futebol, basquete. E nós fomos à Jugoslávia fazer um estágio. Engraçado, quando chegamos à Jugoslávia, naquele tempo, fase inicial, Sim. os meninos brincavam connosco, aqueles branquinhos lá. Sim. Agarravam na cabeça. Olha, que é isso? Quer dizer, ficavam admirados a ver um preto. Sim, nunca tinham visto, se calhar. Portanto, fizemos o estágio, correu tão bem. Voltamos para Luanda, já para competir. Primeiro jogo jogamos com o Camarões, empatamos. Depois fomos jogar ao Congo, também empatamos. Nesse jogo no Congo não joguei porque estava lesionado. Voltamos a Luanda, fizemos outra vez outros jogos. Portanto, foi 81 que você falou, pois, 81. Sim. Foi os primeiros jogos da África Central realizados fora dos outros continentes, dentro do continente, mas fora de Angola. Neste 81 foi. E parece mentira, a minha mulher na altura também fazia parte da Seleção Nacional de Handebol. Ok. Foi jogar no handebol, era capitã da Seleção Nacional, foi a primeira capitã da Seleção Nacional. Sinal de handebol. Casal capitão. E eu também já era, né? Já era capitão, eu fui capitão desde 1976. Então estivemos juntos, foi uma das vezes que mais gostei, porque estive junto da família, tive eu e a Exatamente. mulher, tirando as vezes que vinha a Benguela. A Benguela, exato. E podemos aproveitar a oportunidade para dar um forte abraço à capitã Maria Garcia. Claro que sim. Capitão, vai um forte abraço do olho clínico. Não deve ter sido fácil aguentar estes anos difíceis. Nós sabemos a vida de desportista não é fácil. Naquele tempo era desporto misturado a serviço militar. Vê-se que verem-se era das maiores raridades de duas pessoas que se gostavam naquela altura. Então um forte abraço e um tchau daqui Exato. da nossa equipa. Exato. Antes de eu continuar. Não, eu queria aproveitar, já que estamos a falar de família e o casal que foram primeiros capitães, praticamente. Queria saber se um dos filhos seguiu a veia dos pais. Todos eles no jogaram. desporto. Todos eles jogaram. A minha filha jogou handebol, o meu filho... Chegaram ao profissional? Não, nunca. Isso é que era a minha maior tristeza depois. Os meus filhos são grandes jogadores, bons jogadores. Os dois rapazes, bons jogadores mesmo. Sim. Infelizmente não foram até onde o pai chegou, nem a minha filha. Dói-me um bocadito, mas são contingências da vida. sim. Exatamente. E eu, sem medo de errar, eu costumo dizer que, desculpa lá, vocês são todos jovens, a gente costuma dizer assim, que os pais, como nós sofremos, tínhamos que procurar a nossa vida para não sofrer muito, para não dar trabalho aos nossos pais. Tínhamos que procurar. Sim. Hoje em dia os filhos já nascem com os pais com um bocado de condições já melhoradas. Certo. Né? Os pais já têm melhores condições de vida Em relação ao que tempo, sim. os nossos pais tinham. Tiveram. Então, às vezes, os nossos filhos dormem nessa sombra da bananeira, guiando-se pelo pai. E, infelizmente, o mais novo, meu filho mais novo, que era um grande jogador, se ele continuasse com a carreira de futebolista, mas estou-vos a dizer, Eu já ouvi- sem jogar. dizer que é meu filho. Já ouvi jogar Se não fosse meu filho, eu profissionalmente. diria mesmo como jogador. Qual era a Ponta posição? de lança. Bom jogador mesmo, mas bom jogador mesmo. Pronto, não deu, Exato. infelizmente, não foi isso.
mas eu, quer dizer, gostaria que tivesse. Quando eu ouço que há um determinado filho de um pai que jogou futebol e hoje o filho joga e joga bem e tal, começo a dizer, pá, que tal do meu filho? Ainda hoje eu vi uma reportagem na Rádio 5. A equipa de sub-21 ou 23 vai jogar a Luanda. Sim. O jogador dos Camarões, filho do ator que joga em Espanha, vai jogar Pela Seleção Nacional dos Camarões. Mas E o o pai vai capitão, assistir. o capitão ainda não consegue aproveitar os netos. Não, o neto também é bom. O filho do mais Sim. novo é bom jogador. Estou a aproveitar. Pode Está recorrer aos netos. Está aí sim, na sim, Escola filhos, Nacional de Bengala. É muito bom, Está é aí na muito Escola bom. Nacional de Bengala. Começar de onde as Não, mas raízes olha, eu pertencem. devo dizer que eu sou de uma família de grandes jogadores de futebol, mesmo dos meus sobrinhos. O Beto Mamã, se alguém conheceu, o Jojo, que está na Sagrada Esperança. Sim. Qualquer um deles foram grandes jogadores. Jogavam bem. O meu sobrinho, senhor. que já morreu, muito mais novo que eu, tá? Também foi um bom jogador. Portanto, a minha família é uma família de jogadores de futebol a sério. A sério, quer dizer, a jogar, A mas jogar, não sim. levar as coisas De sérias. forma senão profissional. eu talvez por uma questão de necessidade, porque se não virasse para o mundo do desporto, talvez podia estar assim um bocadito mais aflito. Exatamente. Então, como as coisas saíram bem, dei a continuidade. Exato. Não parei. Talvez se tivesse Capitão, essa- não obstante a braçadeira e a posição que no futebol, desde o tempo do capitão e até hoje nós percebemos que é uma posição de muito respeito, de muita ordem dentro daquilo que é o campo, tem também na sua veia pessoal um instinto muito calmo, muito patrão e muito mandão daquilo que são as coisas que dirige? Eu tenho esta veia. Aliás, a minha característica é essa. Nós, antigamente, quando jogávamos, eu tinha a posição de líbero. Certo. O líbero é um defesa que controla os outros jogadores. É o último defesa. Qual é a missão do líbero? É calcular onde a bola vai, né? E tens que ir lá estar para dobrar o parceiro que já perdeu A jogada. Ou então ir limpando a zona que está disponível, que está livre. Essa é a Exatamente. posição do livre. Talvez seja uma das coisas fundamentais que me puseram como capitão da equipe, por ser livre, ser o último defesa. Eu Exatamente. penso sempre nisso. Poderá haver outros motivos, mas eu sou calmo, até hoje sou calmo. Fui um jogador muito calmo. Mesmo em casa sou calmo. A minha vida particular Exato. é calminha. Muito pautada. Não luto, não discuto com ninguém, estou sempre bem com toda a gente. Gosto de conversar, gosto de rir, portanto. Essa minha calminha não é de agora, já vem de... Vem de outros Isso é tempos. por isso que Talvez o capitão... também por ser Exato. o único filho, são todas irmãs, são todas mulheres, eu sou o único filho. O único rapaz, E tive ok. o único rapaz e o último filho mesmo, sou tal caçula. Exato. Ok. Então tive muitos mimos das minhas irmãs, da minha mãe, e tal. Todos os familiares meus deram mimo. Então talvez isso, a minha calminha, eu nunca lutei com ninguém. Deve ser por isso, eu estava querendo dizer, deve ser por isso que o capitão está Então- aqui a vender saúde. Exatamente. Porque isso de Sim. estar a discutir. Essa calma e dar continuidade à minha carreira. Né? Exatamente. Porque é um bocado perigoso vocês deixarem de jogar futebol, nós deixarmos de jogar futebol, porque nós temos um ritmo competitivo muito grande. O nosso coração foi dilatando enquanto estivemos a treinar altas competições. Não sei o Exatamente. quê. Agora também temos que lhe dar um bocado de Sim, vitamina, né? Temos que lhe dar um Exatamente. bocado de alimentação. Então não gosto de parar. Não. Faço isso mesmo com fé e com muito gosto. E a minha calmia mesmo assim. Aqueles que nos assistem, cujos tiveram uma carreira desportiva ao mais alto nível, acabou de ser deixado um dos melhores conselhos. Conselhos aqui. E é um conselho que veio de forma grátis, de alguém que sabe o que é jogar em alta competição e noutros tempos, onde todos nós sabemos que era tudo mais difícil, não tinha um analgésico que era injetado e podia logo depois voltar a correr. Então eu acho que temos que seguir. Olha, falando em analgésico, eu quando fui jogar a Senegal, numa eliminatória para os Jogos Olímpicos, que deu origem, vocês não sei se não é de vosso tempo, mas devem ter ouvido, que Angola foi jogar depois a Argélia, fez um grande jogo, também não fui a esse jogo, porque Luís Janeiro estava para ser injetado. Se eu fosse injetado, jogava naquele jogo, mas podia Mas correr o acabava. risco. De depois não fazemos tantos jogos. Então disse não. Também já era quase no fim da minha carreira, disse não, eu não posso. Não jogo mesmo, não joguei. Também foi uma das minhas tristezas, porque não joguei Exato. contra a Argélia aqui e já não me levaram como recordação ou como prémio, não me levaram No jogo de fora. no jogo de fora. É bem, mas isso são coisas passageiras. Exatamente. Fazem parte do percurso. Pegando nesse assunto sobre a tecnologia em si no futebol,
E existe sempre aquele assunto do melhor jogador de todos os tempos. Nós aqui na nossa geração estamos entre Messi, Cristiano Ronaldo. E os mais Os recentes. mais velhos gostam de falar sempre que naquele tempo tinha o Pelé, tinha o Cruyff, depois o Maradona, tinha o próprio Di Stefano. Platini. Assim o capitão que praticamente está a viver as duas gerações e também colocando o peso da própria tecnologia em si no futebol. Hoje em dia temos uma bola que é muito mais leve, uma chuteira que é muito mais leve. Jogar no relvado esse relvado atual é muito melhor que o do passado. Quem acaba por ter, no meio disso tudo, na opinião do capitão, quem é o melhor da história? É o top 5 da história? Olha, as coisas variam, né? Ou variaram muito. Exato. Houveram grandes jogadores de futebol no passado. Sim. Mas tudo modificou, tudo evoluiu. Exato. Vocês hoje estão num sistema mais evolutivo Sim, na sim. comunicação social. Isso é que Exatamente. no sistema que vocês estão é uma coisa já está com uma certa evolução. Exatamente. No nosso tempo isso não havia. Sim. Era tudo precário. Mesmo para fazer relatos que os nossos locutores faziam, nós a jogarmos, não era tão eficaz como agora é. Não é? Mesmo a televisão preto e branco, ninguém via. Né? Era complicado. Era mais o campo, toda a gente ir ao campo e os campos ficavam mais cheios que hoje. Porque Exato. hoje tem televisão, Tem televisão. antigamente não Exato, tinha. exato. Isso para dizer o quê? Houve grandes jogadores de futebol antigamente. Você falou no Pelé, Sim. falou no Eusébio, falou no Coluna, falou no. Vários jogadores. Vários. Exatamente. Mas com tempo diferente. O que é que isso deu? O que é que isso originou muitas vezes? Também eu posso dizer que eram da qualidade de Messi, Figos, como é que é? Cristianos, Ronaldo, exatamente. eram da mesma qualidade e muitos até eram melhores. Mas como a época é diferente, o que é que evoluiu mais? Evoluiu a ciência em si. Exatamente. Antigamente havia treinadores mais empíricos, né? Sim. Foi um grande jogador, também tem que ser treinador. Treinador. Hoje não, hoje é ciência. Quem não estudou, fez aqueles cursos quem não fez todos. esses cursos todos não pode ser treinador. Antigamente toda a gente treinava. Não, era tudo empírico. Vamos correr assim, vamos fazer. Era sem quase ciência nenhuma. Hoje não, hoje todas as pessoas. E antigamente não havia no meio de comunicação social a publicidade de falar com o grande Garcia, grande não sei Exatamente. quê. O marketing, né? Como é dito agora. Como se diz hoje. E havia vantagem de nós. Portanto, no meu tempo, por exemplo, era difícil você escolher um jogador melhor em campo. Porque todos davam Davam um a litro de uma vida. tal forma que você Exatamente. dizia: como é que o Garcia foi melhor em campo? E aquele? Ele já só escolher até pim-pam-pum, porque tem pim-pam-pum. que escolher um. Exatamente. Tem que escolher um. Hoje vocês estão muito mais evoluídos, estudaram mais, acompanharam mais a ciência, já fazem reportagens diferentes que se Exato, faziam faz naquele- antigamente. Hoje até com o telefone tu consegues fazer um direto a mostrar um jogo. Uma de futebol. estatística. Vocês pelo telefone Sim, está aqui sim. sentadito, já faz tudo, estão aqui, vocês estão aqui, estamos aqui a utilizar o Exato, telefone exato. para os nossos. Antigamente isso não havia, então o que é que deu? Originou que estávamos esquecidos lá dentro do campo. Exatamente. Só fomos ouvindo a fama do Pelé, do Eusébio, mas quase que ninguém viu a jogar. Eu, por acaso, até vi. Sim. Vi. Na velha agora até joguei contra o Eusébio. É meu amigo pessoal. Eu lancei o livro dele aqui em Benguela e eu não sou de Benfica, mas é meu amigo pessoal. Então, tem graça que eu, os meus maiores amigos fora do país, na Europa, por exemplo, os meus maiores amigos estão todos do Benfica, a maior parte. Ok. Eu fui ao estado de Zé Alvarado ver uma vez o jogo, nunca mais fui. Sempre que vou a Lisboa, vou ver jogo do Benfica por causa dos meus amigos. Dos amigos, sim. É assim. Portanto, hoje há essas coisas todas que vos dá direito. Eu vou-vos dar um exemplo do meu tempo. Nós tínhamos grandes locutores do futebol, do desporto. O Francisco Simon, Carlos Carvalho, o Rebolás, que veio depois, Sim. o Pacavira, esses vêm depois, Sim. mas esses mais velhos que eu acabei de citar agora, Elísio Gregório, eles tinham poucos mecanismos para fazer um Fazer relato. o relato. Pegámos no fio, punham no campo para fazer um relato, mas hoje vocês já fazem relatos diferentes, estão bem sentadinhos, estão Às acomodados, vezes estão mesmo. a ver as coisas. Tem até a televisão, repetição. tem a Exatamente. repetição, tem o free play, tem não Sim. sei o quê.
Antigamente não havia fair play. Você deu uma pancada Aquilo num era- jogador, aquilo deu uma era- pancada num jogador, cai, está a fazer tempo, pega no homem, tira lá para fora. Está aqui a queimar tempo. Entendeu? Agora já não. Ele era mesmo militar, era futebol militar. Capitão, não sei se é por ser filho de futebolista também. Eu sou filho. Eu sei que você é filho de Enzo. Exatamente. Eu sei. O pai tem me passado muito isto que o capitão acabou de nos contar aqui em estúdio e muita gente há de ver. Devemos continuar a respeitar as gerações mediante cada geração. Tal como o capitão agora acabou de dizer, o capitão não citou um jogador que acha melhor de sempre. Não. Citou jogadores que foram fazendo do futebol aquilo que eles achavam que era. Nós éramos todos por um. E ponto final. Um A gente por não todos. tem- Então, temos agora a argumentar? Não, isso até vai para alguns dos nossos grupos de WhatsApp que Exato. perde-se durante horas e horas a discutir quem é o melhor. Está Exato. aqui o mais Não, velho. a resposta O mais foi velho dada. deu uma não resposta eu exata. considero o melhor jogador, o Vamos melhor grupo, desfrutar. é o grupo. Sim, sim. Portanto, vamos lá dar um exemplo. Você é um grande marcador de gol, mas se ninguém trabalhar para você marcar gol, você não marca. Exato. Exatamente. Não é assim, né? E se ninguém estiver lá a defender, vais defender marcar. também você são vai, os também caras. sofres E aquele gols. teu gol vale quase zero. Portanto, o grupo, para mim, a coesão está no grupo. O grupo é que tem que ser valente, tem que ser forte. E no meu tempo, no tempo anterior, havia isso. Nós abraçámos todos e fazíamos que as coisas corressem. Hoje não, cada um quer lutar para ser o melhor marcador, cada um quer lutar para ser o melhor marcador. Sim. E reparem, por isso que para mim no futebol é triste. Há muitas coisas tristes no futebol. Que dificilmente uma pessoa ganha, um defesa ganhar o prémio de. De Ballon d'Or. Não consegue. Sim. Já houve um que ganhou, mas isso já vai há muito tempo. O Cannavaro ainda ganhou em Já ganhou. 4, né? 2006, depois do Mundial. Quando ganhou o Mundial com a Itália. É muito difícil. Sim. É difícil. Eu me lembro quando nós organizamos aqui o Cânia, em 2010. Eu fui à França, fui levar uma seleção nacional à França para estágio. Depois, quando vim, houve sorteio. Estávamos no sorteio, as pessoas que foram chamadas para tirar o sorteio só foram avançados. Só avançados. Não tinham médios, Não tinha. nem defesas. E nem guarda-redes já nem se Guarda-redes fala. já é pior. Guarda-redes é o pior da fita, Yeah. coitados. A posição que eu mais defendo. Guarda-redes, Guarda-redes porque é são pior mesmo da fita. injustiçados. Então havia um colega meu, hoje ainda é meu amigo, disse: Ó Garcia, vocês tomaram, capitão. Eu disse: porquê? Não há nenhum defesa para entregar, é para ir tirar o sorteio. É só os avançados, é verdade. Toda a gente está virada aos avançados porque eles que marcam golos, gol. golos. Exatamente. Eu acho certo, posso aceitar isso, mas também tem que ver para quem marcar o golo. Vamos lá ver, por exemplo, ontem, o jogo do Petro e O ASK Dragão. o Paulão não? Não é Paulão. O Azulão. O Azulão. O Azulão. Tiago Azulão. Marcou um golo com um passe magnífico da pessoa que fez o passe para o golo. O Carlinhos, não é? Acho que foi o Carlinhos. Um passe magnífico e um golo fraco. Para mim, o guarda-redes tem culpa naquilo. Sim, sim, sim. Mas o golo foi falado mais para Do o que- Paulão do que o do passe homem feito. que fez o Só o passe. Azulão, sim. Não. O destaque só vai já para o ponta de Lembra-se lança no Mundial, o golo que deu puramente para o Angola e para o Mundial? Foi um golpe do Aquá. na cabeça do Aquá, mas um cruzamento, cruzamento do Zé Calanga tremendo. com pontapés de medida. Não. Capitão, dá-me só 30 segundos de palavra. É para com todo o respeito. Quem mais fala daquele lance de todos os Sim. vossos amigos? Por acaso, o Anderson fala. Eu estou farto de falar. Vamos olhar naquilo que deu o gol. Sim, Foi um deu. tremendo cruzamento. Bonito golo, mas bonito trabalho. Bonita para fazer jogada, um gol. assim. Bonita Bonita jogada. Ele Do dá no primeiro terço- Mantorras, do primeiro Mantorras terço devolve. defensivo. Isso raramente se fala. Sim. Não, quase nem se fala. Não se fala. É só já quem encosta. Yeah. Portanto, vou-vos dar um exemplo da Europa. Vocês estão a ver que o litígio que tem o Cristiano a jogar futebol. É bom jogador, já foi bom jogador. Sim. Não é? E vai acabar, penso que vai acabar mal. Oxalá que não acaba. Temos Cristiano- falado aqui o nisso. Cristiano não está a marcar golos. Sim. Porque ele está diferente com a equipa que ele joga. Não participa. Ele só espera que lhe dão para matar, para marcar o golo. Não procura, não junta-se. E reparem um pormenor que não é ético, não é de jogador. Os outros marcam golos, quase que ele não vai saudar, mas ele quer ser saudado. Sim. Certo. Então, ele está a ganhar fama pelos outros. Porque os outros é que lhe estão a transmitir a fama. Mas ele não colabora, não se junta. O Messi, ao contrário, vai buscar a bola, dá para jogar, e depois ele aparece a marcar o golo. É assim.
Mas só se fala do homem que marcou. O golo. Só, quem marca gol é o campeão. Quem não marca... Capitão, e falando nisto, há uma relação muito grande em campo do líbero e o outro central com o guarda-redes. Mas sabemos que a nível de treinamentos, os guarda-redes têm o treinamento deles de forma isolada, que de certa forma, a nível de característica própria dentro do clube, algumas vezes sentem-se isolados do resto do plantel. Com isto eu queria saber do capitão, daquilo que foram as vivências, comunicação com os guarda-redes, o que é que lhe marcou numa história entre jogo, balneário e como se assim posso dizer, um guarda-redes que faz parte daquilo que é a sua grande memória. Napoleão, por exemplo, também tinha seus frangos, né? Exato, fazem parte. Era bom guarda-redes, era explosivo. Enquanto você estava a dizer que eu sou calmo, Napoleão é muito explosivo. É muito tenso a jogar futebol. E digo isso porque embora tivesse sido eu o capitão da seleção nacional, houve algumas jogadas, alguns jogos que o Napoleão cometeu erros. Por exemplo, Angola-Cuba. Nós perdemos um jogo, aliás, ganhámos o jogo, mas ele sofreu 2 grandes golos por culpa dele. Mas ele não podia ser chamado a atenção porque era um homem resoluto. Respondia logo. Era de forma diferente. Mas não deixou de ser um bom guarda-redes. 79. 79. 79 aqui, depois fomos a Cuba. Né? Ok. Fomos a Cuba. Então, é assim, mas o problema que se põe é o que eu estava a dizer e continuo a dizer, é que havia união entre nós. Quer dizer, evitávamos muitas coisas. Sim. E a não ser que eu notava isso de uma forma diferente, porque eu era capitão. É difícil o capitão levar bafo de uma outra pessoa, outro jogador. Do plantel. Mas eu reconhecia quando tivesse as minhas falhas, também reconhecia. Não? Eu não fiz a minha vida toda desportiva, foi futebolística. Com êxitos também tive alguns falhanços. Exatamente. E ninguém abriu a boca para me falar mal. Capitão, falhaste, claro que falhei. No fim, reconhecia que falhei, não havia problema nenhum. Eu quero aqui lembrar um jogo, célebre jogo nos Camarões, que perdemos 3-2, estávamos a ganhar 2-0. E a nossa defesa, inclusive eu que sou de defesa, tivemos culpa em 2 golos. E eu reconheço isso, tenho que reconhecer, porque aconteceu. Mas não deixei de ser capitão, não deixei de lidar com os meus colegas. Portanto, isso é que era importante no nosso tempo. No vosso tempo. Capitão, nós não sairemos daqui sem estar no dirigismo desportivo. Nós, como miúdo que somos, encontramos o capitão e nas vestes de Senhor Garcia como diretor, que foi diretor provincial da nossa Juventude de Desportos, né? Se não estou em erro, e não obstante isso também esteve mesmo no dirigismo desportivo a nível de clubes, como treinador. Vimos na biografia que fez cursos e está elegível para estar onde esteve. Nós nesse quesito, não sei se o Tuca tem o Tuca tem perguntas, mas eu vou estar aqui mais para ouvir. Perguntas eu tenho aqui, por exemplo, vemos que na biografia do capitão diz que treinou os Gaiatos e o Nacional, não é? Eu queria saber por que não deu continuidade à carreira para clubes de maior dimensão. Bem, é fácil. Eu, depois da minha carreira, em 1976, 77, apareceu um curso de acordo a uma parceria que havia a República Democrática, na altura, a Alemanha e Angola. Sim, sim. Em que todas as pessoas desportistas podiam ir fazer um curso na Alemanha de treinador. Foram pessoas ligadas ao handebol, pessoas ligadas ao futebol. Eu fui um deles que fui fazer um curso da Alemanha, um curso intensivo. Houve um concurso para quem conseguisse ou foram identificados? Inscrição. Bastou uma inscrição? Eu já era funcionário do Ministério e fui selecionado para fazer esse curso, mas foram outros que não eram ligados ao Ministério. Então houve uma seleção básica? Houve uma seleção básica, as pessoas que queriam ser treinadores. Sim. E para isso era para ir para a Alemanha. E eu fui em 77, fui fazer esse curso em Leipzig. Fui como chefe da delegação e estudante ao mesmo tempo. Sim. Portanto, fiz o curso e correu bem, saí bem. E regressei para Benguela para vir treinar, inclusive para a Seleção Nacional. Corri o risco de treinar a Seleção Nacional e os clubes. Mas o que é que aconteceu? Em 1990, eu treinei os Gaiatos nesse período que você está a falar. Sim, Gaiatos e o Nacional. Ainda o Sporting de Benguela. Ainda chegou ao cheguei a treinar o Sporting de Benguela. Os 3 clubes treinei, mas em pouco tempo? Em pouco tempo. Em 1990, como já era, eu quando saí daqui já era funcionário do Ministério.
quando venho, Paulo Jorge na altura, era o governador provincial de Benguela. Convidou-me para ser delegado de desportos. Ok. E eu não quis, pá, porque a minha carreira de futebolista e de desporto, eu queria ser treinador, eu queria ser treinador. Fazer parte aí do banco, E gritar. fui estudar para isso, queria ser sim. treinador. Mas ele que me fazia, tinha assim raízes familiares com a família da minha mulher. Insisti, eu lá, pronto, fui, aceitei, deixei de ser treinador, fui para o cargo de delegado provincial. Muito tempo, até dá vergonha dizer, mas é verdade, né? Vergonha não, quer dizer, eu sou do governo, diretor ou delegado provincial desde 1990. Foram quantos anos isso? Eras nascido, mas o resto não era. Eu nasci em 90. Eu e o desde resto não era. Yeah, desde... Você nasceu em 90, estava eu a entrar para delegado Sim, provincial. sim. Eu sou da idade do Façam conta. sou da idade do cargo do Eu em capitão. 76 já era funcionário do Ministério, do Ok. governo provincial. Em 1990 passei a delegado provincial do desporto. Saí em 2015, faz contas. É, 2015 eu tinha 25, são 25 anos. Eu sou desde. Eu praticamente não treinei ninguém com essas três equipes e entrei para cá. Para o dirigismo. E Ok, aquilo mudava, então, delegado, diretor, delegado. então a resposta do capitão é que não houve como ir para outros Não clubes, houve porque como. pulou logo para o dirigismo. dirigismo. Capitão, eu menti, acho que menti quando disse que não tinha perguntas a nível do Aqui, dirigismo. conforme a conversa vem, a pergunta Yeah, a também vem. pergunta surgiu. Yeah. O Tuca começou, ele nasceu em 90, eu nasci em 91. E falando do capitão que conhece, o meu pai é ligado ao desporto, então eu desde muito pequeno que vou ver desporto. Desde muito pequeno. Viste o pai a jogar? Eu vi, mas vi mal. Yeah. Vi mal, porque o Não meu pai deves ter bem as não deve ter lembranças. boas memórias. Essa Mas pergunta eu queria te fazer antes, quando fizer essa pergunta, se tinha alguns filhos. que jogaram. O teu pai foi bom jogador. não Foi tem muito filho. bom jogador. Mas posso argumentar? Posso me sentir o entrevistado? À vontade. Pronto, é diferente dos filhos do capitão, que não têm a oportunidade de responder aqui no programa, mas podem responder nos comentários. Sim, vão responder. Podem responder nos comentários. E são nossos amigos também. São nossos amigos. Eu tive algo que eu disse ao meu pai, mas agora já depois de crescido. Eu sempre fui muito fã, primeiro dos guarda-redes, depois dos centrais e tenho uma paixão platônica por aqueles que são os trincos, né? Exato. E foram essas posições que eu gostei sempre de assistir. O meu pai começa a geração que desencandeia nessa nossa, onde começam a gostar muito dos avançados. E ele nem foi avançado. Uma vez eu disse assim, papá, talvez o culpado de eu não ter dado tanto no futebol foi o papá. Assim foste culpar o teu velho. Não, e vou Você não explicar. tem talento. Não, Tuca, eu vou Quem explicar. eu joguei Não, contigo. Eu sei, Dani também jogou. E nós vamos falar. Você não tem talento em nada Posso aqui. acabar de falar ou não? Não faz isso. Posso acabar de falar ou não? Tá bem, acaba. Exato. Mas não Capitão. queres tirar as culpas minhas, as culpas dos meus filhos a mim. Não, em nenhum momento. Estás a Não, ver, capitão, isso, porque os filhos começam a culpar seus pais. deixa eu dizer. Esse eu conheço, porque não tem talento nenhum. Diferente dos filhos do capitão, os filhos do capitão ainda foram treinar. Eu não treinei. O futebol que eu sei é o de rua, o de nascença, que faz a rua e tens a bola. Eu não tive o ABC do jogo. Só que com o andar dos anos, os amigos mais chegados e com quem joguei mais tempo, nós jogamos na adolescência. Mas joguei com muita gente no passado. Joguei no passado e joguei na juventude. A juventude passei uma parte também no Lubito. Então, chegou-se à conclusão que eu nunca fiz um drible em condições. Não, porque não sabes. O drible. Mas só das pessoas com as quais joguei, que mais gostavam dos passes longos e passes certeiros que eu fazia. Também, mas não sabias fazer. Sabias fintar. Não sabia. Não, a sabia. finta... Mas a finta não tem nada a ver com o drible. Uma coisa é o drible, outra coisa é A a finta finta. estamos a falar corpo e tudo mais. Não Mas sabia nós sequer éramos correr miúdos com a quando... bola, capitão. Não sabia. Calma aí, eu não sabia correr com a bola. Voltar a conversa com o Pode capitão. responder à vontade. Ei, vais ter o teu dia para você se explicar aqui. Vamos só continuar a conversa. Mas era... Mas pronto, era... Capitão, vamos aproveitar, por exemplo, não, aqui o nosso Girabola atualmente tem mais clubes da província de Benguela do que de Luanda ou de outra província. Esse gira-bola, né? Sim, esse Girabola atual. Eu quero saber o que está na base disso, não sei se o capitão pode dizer, já que saiu do dirigismo, mas deve Acompanha diretamente. Eu vou acompanhando, mas quero-vos ser sincero que eu raras vezes vou assistir uma partida de futebol. Porque, independentemente daquilo que eu disse, que são conjunturas diferentes, né? São eras diferentes, mas eu continuo na minha. O futebol, para mim,
está numa fase muito para trás, aqui em Angola, principalmente. sim. Bem, agora estamos a ver se vamos dar maior força no futebol, mas continuo a dizer que o futebol é à procura de mais fins lucrativos Do que entretenimento, exatamente. Eu continuo a dizer isso. Hoje vai-se jogar para ganhar dinheiro. E eu fico extremamente admirado, e já vos disse aqui que nós que jogamos a Moura Camisola ficamos admirados porque qualquer um jogador pede 500 mil de salário, hoje ganham 12 milhões, ganham 13 milhões. Isso é uma coisa absurda. E há que pôr o fim dessas coisas para nos ficar. Por isso é que as pessoas agora, hoje só vão jogar porque querem ganhar dinheiro. Pelo menos a nível nacional. Só vão ganhar coisa. A nível nacional, acho que temos que tentar cair na realidade. De que não podemos acompanhar os clubes europeus, por exemplo. Não? Agora, eu não compreendo como se faz isso. E eu fico feliz em algumas reticências por termos 4 equipas na primeira divisão, mas também fico triste. E não sei, não quero dizer perentoriamente que isso vai acontecer, mas vai. Alguém vai desistir. Não, vão ter que desistir. Falamos disso no episódio passado. Não vão longe. Também Nas nossas equipas na província de Belém. Eu continuo a dizer, é melhor não entrar, organizar e entrar com o pé firme, ou então não entrar. Exatamente. Certo. Porque as pessoas hoje não podem constituir uma equipa de futebol e a pensar no apoio simplesmente do governo, do patrocinador. Hoje as pessoas precisam também de ter consciência, de pensar que o futebol não pode ser feito dessa forma. Exatamente. Bem, agora dizem, não, eu também vou fazer parte desta nova era de futebol, da próxima liga. A nossa liga. Da próxima liga. Eu sou sim. vice-presidente deste grupo, desta comissão ANCAF. Vamos ver como é que nós vamos batalhar no sentido de ajudar, não é de resolver, de ajudar. Que a federação e essa ANCAF possa levar as coisas para o melhor. Como é que se chama mesmo? ANCAF. ANCAF? É Qual uma é o significado? associação. É uma associação Ok. que está a organizar. É uma associação dos clubes de futebol de Angola. Né? Ok. Que vai lutar para ver se a liga sai Os do papel. clubes é que organizaram essa associação para conduzir no futuro a preparação da nova Liga de Futebol em Angola. Sim. E estamos no bom caminho, está a sair bem. Sim. Mas não quer dizer que isso é que vai ser a salvação das coisas. Sim. Porque a Liga exige condições financeiras de forma. Não é entrou, saiu-se, não é assim. Não é assim. Exato. Não é dessa forma. Então penso que as coisas têm que mudar, porque isso é uma das coisas que me faz não ir ao futebol. Outras coisas que me faz não ir ao futebol, eu não tenho esse problema, mas muitos têm. É difícil os jogadores de antigamente, do meu tempo, por exemplo, mais para cá, ir ver futebol e entrar livremente para ver uma partida de futebol. Exato. Já me aconteceu isso, já vi, a mim não me aconteceu, mas já vi grandes jogadores de nomes do país a serem vetadas a entrada. dificuldades de entrar. Se não liquidam, se não pagam a Se entrada. não pagam, isso nós continuo a dizer, Isso não sou eu. é uma falta de respeito. Continuo a dizer que não sou eu, somos nós. Nós fomos o embrião do futebol em Angola. Portanto, nós já começamos com a Angola independente no desporto, no futebol. Eu no futebol, aquele no futebol, outros no handebol, Bom, no no basquete, ok, companhia. Mas aqueles que... E como é que isso aconteceu? Viemos com a experiência de antes do tempo, antes da independência. Nós jogamos antes da independência, jogamos depois da independência. Exato. Depois da independência, nós é que entregamos os testemunhos do futebol em Angola. E não faz sentido alguém assistir uma partida de futebol. Ter que pagar. E ter que pagar, ou não entrar, porque não é para... Isso. E é compreensível, porquê? Porque os seguranças que estão no campo não sabem quem foi o Garcia. Não. Exatamente. Aí também está o pecado também de muitos de nós, que não preparamos os nossos dados biográficos para ser publicitados. Sim. Às vezes, os órgãos de informação falam mais dos jogadores de fora que dos nativos. Sim. O Eusébio fez anos, toda a gente sabe quando é que fez anos, quantidades, quantos anos tem. O Vici faz anos, ninguém sabe quantos anos tem, quando é que fez. Por exemplo, é um exemplo. Também eles não têm culpa, esses órgãos de informação não têm culpa. Mas que estão a progredir, estão num bom caminho, estão. Eu hoje ouço tudo pela Rádio 5, por exemplo. Agora vou tentar enquadrar aqui no vosso com olho clínico, muito obrigado. Que é para... A nossa ideia é essa mesmo, Sr. Capitão. É mesmo trazer o pessoal que está mais ou menos esquecido e que já fizeram parte
do desporto a nível nacional. Então nós vamos trazendo para contar a sua história aqui e assim mais gente vai sabendo, principalmente os da nossa faixa etária que Exato. não sabem quase nada, pelo menos já vão passar na rua. Tá aí aquele, o mais velho que afinal foi um dos embrionários do futebol nacional. Então, Sim, é bom. é para bom. isso E que nós vocês estão estamos no aqui. bom caminho. Eu aproveito esta ocasião para vos facilitar, porque isso é assim, é iniciativa vossa, tenham coragem. Eu estive há dias não, há 2 meses ou 3, fiz uma entrevista aí no bairro do Caçoco, também uns jovens que estão lá. Mais ou menos isso, Sim. também estão a começar a caminhar Exato. com esse tipo de trabalho. É bom, vocês estão a demonstrar que realmente estão a querer evoluir, isso é muito bom. E nós estamos aqui para dar qualquer subsídio que for necessário para que isso Continue a andar. Vejo que vai. É Muito preciso obrigado. darem muita luta e Sim. fazerem com que isso se espelhe, Exato. não é? Exato. Porque hoje vocês estão melhor que os meios de comunicação de antigamente. Do passado. Capitão, eu não sei, toca tens mais alguma tenho, pergunta? sim, tenho. Eu ainda, eu Podem perguntar vou aqui. avançar, Tenho aqui vou do- avançar a minha, porque é uma que eu toco muito então. aqui no podcast. Capitão, até nem é pergunta, são apelos. Que apelos nós devemos fazer no dirigismo nacional, a nível de governo? Quando digo governo, é governo desportivo e a população em geral. Que apelo nós devemos fazer para voltarmos a ter as azáfamas pessoais que nós tínhamos de mais ou menos 2005 para trás, naquilo que eram os momentos desportivos do país. Eu falo dessa forma porque o capitão deve saber, conforme o capitão tem o embrião no Nacional, eu tenho o meu embrião na Académica do Lubito. O buraco eu sinto que é a minha casa, eu vou lá desde que sou gente. Costumo ver o buraco cada vez mais vazio. E depois do buraco faço outras realidades nacionais. Eu já viajei pelo futebol com o meu pai e de forma isolada em outros estádios nacionais, assisti jogos das equipas locais. E é cada vez menos gente nos estádios. O que é que o nosso capitão opina ou aconselha, desde a parte dirigista e até a parte nossa, as massas populares, o que é que podemos fazer para mudar esse quadro? Tá bom, mas para ser dirigente, primeiro, é preciso que as pessoas estudem, porque hoje acabou o empirismo. Exatamente. É preciso que as pessoas frequentem, como nós frequentamos, aulas, fazer pesquisas, estudos sobre a técnica desportiva, sobre o dirigismo desportivo. Hoje não é só dirigir, é dirigente e acabou. Também tem que ter estudos, assim como o treinador Exatamente. também tem que ter as suas qualidades Para e o procurar para o ser, senão Exatamente. não vai longe. Sim. E o que é que eu penso que as pessoas não acolhem muito os campos de futebol? Várias questões. A primeira é que já tem a televisão. E agora a televisão dá todo tipo de jogo. A segunda são essas dificuldades que eu já apresentei. Sim. As pessoas têm dificuldade de entrar para o campo. As pessoas não ligam. Não querem saber disso. E depois, muitos dizem que o futebol caiu um bocado. Dizem que caiu um bocado. Mas não é bem assim. Portanto, eu, quando fui delegado provincial da Juventude do Desporto, eu tive uns programas que eu fiz e deixei desses programas no governo, no sentido de vermos a situação mais plausível de fazer o acompanhamento ou o dirigimento desportivo. Isso está planificado, está planeado aí na direção. Exato. Portanto, as pessoas têm que pegar naquilo. Não trouxe. Trouxe, quer dizer, tirei as minhas cópias, deixei os elementos todos aí. Exato. Ainda hoje tem aqui coisas de dirigimento desportivo que eu faço, da minha alta recreação. Exatamente. Se alguém quiser a minha colaboração, eu estou aí. E depois, não é só pensar que o governo terá orçamento Para cabementar tudo isto. tudo isso. Não é bem assim. Portanto, hoje as coisas têm que correr de formas diferentes. Tem que apresentar projetos, tem que apresentar programas, tem que estudá-las e tem que estar em prática, tem que pô-las em prática. Isso é muito, muito correto. E depois continuar a fazer um apelo desportivo mais constante, mais eficaz, para que as pessoas possam aderir ao futebol, por exemplo. Exato. Eu hoje vejo mais aderência no basquetebol, no handebol e agora até no desporto De motorizado. de desportos motorizados que no futebol. Exato. Pelo andar de carruagem, se isso continuar, vamos ter muito mais público nesse tipo de modalidades que no futebol. Não será o apoio que recebem, capitão? Pode ser o apoio, mas é aquilo que eu disse no princípio. Nós não podemos fundar um clube à espera só do apoio. Sim, também tem que correr atrás. Tem que correr atrás daquilo. Agora, eu vou amanhã, vou dormir hoje, amanhã acordo, vou fazer um futebol Capitão Garcia.
Como eu e o Isaac, também não compreendo como é que essa coisa... Capitão Garcia é uma equipa de futebol e não tenho como sustentar esse clube. Não vou fazer. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que tenho capacidade de o fazer, de sustentá-la. Certo. Agora, vou fazer o Capitão Garcia uma equipa de futebol para ir pedir dinheiro ao governador? Não, o governador não está sentado para dar dinheiro só porque eu tenho que fazer uma equipa. Não pode ser. Sim. Agora, eu sei que aqui na província já reuniram com o governador, os clubes, no sentido de ver qual é o apoio que vai dar ao governador. Não sei, já não estou lá. Ouvi também que houve Sei que eles reuniram, essa campanha. mas não é assim. Nós temos que ver, nós temos que primeiro criar com sustentabilidade, com dinâmica, e depois ver como é que vai criar. O que é que ele tem para criar isso? Não é criar para ir pedir. Coisas de pedido já acabou. Sim, hoje em dia o pedido ficou difícil de ser resolvido. Por isso que nós temos, ainda vamos na quarta ou quinta jornada, o Cabinda já está a explicar que pode não aguentar. Já está a esticar a perna para cair no fosso. Era melhor que não entrasse, não é? Exatamente. Por isso é que eu digo, cria, mas não acredito que as nossas 4 equipas vão até o fim. Exato. Por acaso nós também gostaríamos que continuassem, mas falando de forma verídica é difícil. Sim. Porque é uma coisa inédita neste momento. Luanda não tem mais equipas que a província de Benguela. É a única província que tem 4. 4, exato. Alguma coisa deveu-se passar em 4. Classificaram. Sim. Mas agora a sustentabilidade para chegar até onde E tocando mesmo nesse ponto, capitão, como é que o capitão avalia a participação, né? O patrocínio dos empresários locais aqui com os clubes? Como é que o capitão avalia se, eu acho fraca. Se há ou não há? Não, como é eu acho fraca. Se há, é fraco. É fraco, não é? Mas também, eles não devem ter grandes recursos para fazer isso que querem, que podem querer fazer. Acho que não tem essa capacidade financeira. Hoje está tudo a recorrer a outros meios, não sei. Mas não vejo assim grande participação financeira ou com participação de apoios dos empresários, da classe empresarial no desporto. Não vejo. Capitão, no outro dia o senhor Ramiro Barreira, que faz parte da Direção Nacional do Automobilismo, do Desporto Motorizado, a par do evento que houve ali no estádio de Ombaca, ele falou sobre uma lei ou uma norma, da qual eu não lembro bem o nome, quem se lembrar pode ajudar-me. Lei de mencionado? É essa mesmo, onde as grandes empresas podem colocar o desporto ou as ajudas a outras instituições dentro daquilo que são as formas que pagam os seus impostos. Eu não domino muito bem, ouvi na Rádio 5 e não ouvi com muita atenção, mas para um senhor como Ramiro Barreira falar aquilo em cadeia nacional pode vir a ser uma solução para aquilo que eu apoio aos nossos... Ela foi criada para ter solução. Aliás, o Presidente da República, na sua mensagem agora da abertura do ano parlamentar... No último sábado, sim. Falou nisso, mas isso já se fala há muito tempo. Ele estava no desporto, a trabalhar. Já se falava no Lei de Mecenato. E penso que até a cultura já ganhou alguns benefícios com a Lei de Mecenato. O desporto não ganhou nada. Portanto, isso é uma questão de organização. O Ramiro Barreira tem razão. Sim. Não tem que se fazer uma massificação sobre isso? Não, tipo, mandar formadores aos próprios empresários? Não, ele está na lei. Está na lei. Está na lei. Está na lei. Ele disse que estava na lei. Basta ler, escrita na lei. Basta você consultar a lei e saber como é que você vai ter que fazer. Porque isso não tem mais nada que fazer. Agora, é por isso que nós falamos aqui. O dirigente tem que ver aquilo. Quando aquelas coisas que tiverem que ser resolvidas, estamos atentos, estamos prontos para o fazer. Exatamente. Agora, o dirigente só fica à espera que lhe deem a massa, não dá. Exato. O Ramiro Barreira tem razão. Tem a lei razão. já existe. Exatamente. O capitão acredita num dirigismo com gente como eu, Tuca Chaves, o Soares e o Zeni Pereira. Se quiserem ser uns bons dirigentes esportivos, podem ser. Claro, e eu sou das pessoas que mais primo nisto, com pessoas como o capitão sempre atrás a darem aquele devido conselho. Porque eu ainda há dias estive no buraco e a Académica estava a jogar e do nada eu comecei a fazer uma palestra no primeiro jogo do campeonato. Queda para isso. Mas o capitão sente que há aberturas para a juventude no dirigismo nacional. Há abertura. Pronto, então nós vamos correr atrás. Vamos. Penso que devemos o fazer. Eu ainda ontem me fiz sócio do Clube União da Catumela. Fizeste Estive muito lá bem. com o presidente, o Zé Costa, novo presidente, Sim. e me fiz sócio.
Sim, a abertura. Tem que ser assim. Tens que ir lá, não vais esperar que eles é que venham ter contigo. Exatamente. Sim, Não, porque a tens que instituição ir, ainda é tens que instituição. ir. Sim, sim. Vamos lá ver, por exemplo, esse menino, o Ivanir do Nacional de Bengala, Sim, o Ivanir, sim. ele está a furar no regime desportivo. Furar no bom sentido. Pode ser que ele vá longe, pode ser que caminhe bem, mas é preciso a perspicácia. Ele está a tentar, Exatamente. explodir. Agora, o que não se pode fazer é que as pessoas abraçam o regime desportivo só para ter o nome de dirigente desportivo e depois nada fazem para bem do dirigismo. Do dirigismo. E temos aqui em Benguela, temos muitas ricas pessoas que sabem muito de dirigismo desportivo. Não vou falar em mim porque Sim. Não se faz isso. Mas temos o Norberto Batista, que é um conhecedor de dirigismo desportivo. Temos o professor Zé Rocha, que é um conhecedor nato Do dirigismo desportivo, sim. Temos o João Ricardo, que também é extremamente conhecedor do regime esportivo. Portanto, já temos 3 ou 4 elementos aqui e temos mais. Temos o Solito, que dá aulas no Piaget, já é graduado nessa especialidade, tem conhecimento de regime desportivo. É juntarmos essas pessoas. As pessoas estão interessadas. Chamarem essas pessoas, cada um dentro da sua especialidade. Fazer um seminário, um curso de dirigentes desportivos. Estamos disponíveis para isso. Exato. Agora, se ninguém nos pedir, nós não vamos dizer que já o nosso tempo já passou. Queremos dar a nossa continuidade, exato. Desde que nos peçam. O devido A nossa conselho. biblioteca está aqui, o nosso dever está aqui. Sim. Portanto, eu já fiz vários cursos de regime esportivo, eles também fizeram. E tem aquilo de coisa. Às vezes não é preciso isso, a gente fala sem consultar isso, porque já dominamos as coisas. Sim. Mas é preciso que os interessados venham ter com as pessoas indicadas. Essas quatro pessoas que eu indiquei são muito habilitadas no regime desportivo. E somos os mais ricos. Não estou a tirar mérito às outras províncias, Sim. mas somos os mais ricos em termos, Nesse aspecto. de pessoas que têm conhecimento desportivo. Não vou mencionar as pessoas de Luanda, mas aqui em Benguela tem muita gente capaz de dar uma formação de regime mas... desportivo. E eles têm condições para isso. Essas Exato. pessoas que eu citei aqui. Exato. Portanto, é preciso que as pessoas peçam. Sim. É igual, vocês estão-me a pedir agora para ter uma conversa desportiva. Exatamente. Sim. Embora a gente não esgotou, tinha muita coisa para fazer, não esgotámos, mas pronto, qualquer dia podem chamar outra vez por uma coisa qualquer, temos que estar disponíveis. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós estamos preparados para isso, é a nossa vida, a nossa essência está aqui, temos que estar preparados. Não, mas é preciso que nos solicitem, né? Exatamente. Eu nunca vou rejeitar, seja lá quem for, um debate desse género, não vou. Enquanto estiver vivo, não deixo. O Zeni, por acaso, falou isso. Disse que, olha, mal falei com o capitão mostrou logo disponibilidade. Se estiver disponível, estou pronto para qualquer outra coisa. Eu não tenho problema nenhum. Agora, quando é uma coisa que eu não sei, não me meto. Né? Exatamente. Agora, a nível de desporto, posso não saber tudo, mas sei algumas coisas. Né? Capitão, na introspeção, o capitão disse que teve uma carreira muito linda, muito simples e afável com todas as pessoas que lhe ladearam de certa forma. Nós tivemos a derrota do Nando Jordão a nível da federação cá em Benguela. De certeza devem ter jogado juntos ou trabalhado juntos em alguma altura. Como é que se sentiu como benguelense ver um benguelense perder? Senti-me triste, porque também fazia parte dessa lista. Mas o capitão pode explicar mais ou menos. Eu li alguma coisa sobre isso. Parece que houve suspeição nessas eleições. Não sei se o capitão pode confirmar, se aceitaram a derrota mesmo como foi ou depois. Não, eu aceitei a derrota. Pronto, eu pessoalmente aceitei a derrota porque achei que não fomos votados. Pronto, eu aceito a derrota. Agora, Exato. o que é que houve aí neste meio? Sim, são coisas que é melhor. Até não convém eu estar aqui assim. Não, e por isso que nós vão além Exato, por isso é que nós não fizemos a pergunta e não fizemos a pergunta de forma. Mas não é que eu não queira fazer. Exato. Eu acho que não é. Não é correto mesmo também. Eu estar aqui Sim. Porque quando eu não soube da equipa toda que fazia parte, eu nem sabia que o capitão estava no elenco, mas falávamos de alguém forte e o capitão citou vários nomes e sabemos que Benguela é forte nisto do dirigismo. Também é um grande dirigente. Exatamente. E eu como miúdo, eu vejo-me com meus colegas, seja
nesta mesa, no dirigismo de um clube, nós vemos-nos a estarmos ligados ao desporto provincial primeiro e para depois darmos outros passos, nós víamos uma certa luz naquilo que era a campanha do Sonano Jordão. Foi por isso que nós fizemos a pergunta, mas fizemos Por dessa sinal, forma. perdeu em Bengala. Sim, isso é que foi Exato, é estranho. isto mesmo que nos entristeceu também. Por isso é que nós fizemos a pergunta dessa forma, mas que não queremos. Mas isso tem outros que busque- contornos. Um dia Exatamente. falamos nisso com mais propriedade. Yeah, Então exatamente. vamos por lá. Capitão, Exato. o capitão teve esses tais 25 anos de dirigente Já fez as contas. esportivo. Já calculou. Porque começou quando ele Em nasceu. 90 até 2015 eu tinha 25 anos. Então, nesses 25 anos, o que é que o capitão pode dizer como dirigente aqui no desporto provincial? O que é que pode dizer que fez de melhor e no que falhou? Eu já disse aqui há pouco tempo que, em termos de futebolista, Sim. tenho mais êxitos. Do que não. Sim. E penso que também, a nível de desporto, como dirigente desportivo, tive muito êxito, mais êxitos do que negativo. Falhanços. Mas não gosto muito de falar de mim, mas devo dizer, quem esteve lá 25 anos, alguma coisa fez de bom. Sim. Fez de bom. Portanto, eu trouxe para a Bengala, para a província de Bengala, várias atividades internacionais, porque eu lá estava e consegui pô-los aqui em Bengala. Houve o Afrobasket, foi Afrobasket, nós e a minha equipa é que fizemos a organização aqui, handball, Cano. CAN, hóquei em patins, várias coisas. Portanto, eu, numa súmula geral, acho que tive um comportamento bom no desporto, na governação desportiva, não só por mim. Penso que fui reunido com grandes elementos. A equipa, A né? equipa, a minha equipa é uma equipa muito boa. Por isso é que todos os eventos que eu realizei em Bengala, eu coloquei sempre os meus quadros dentro desse evento. Desse evento. Exato. E devo dizer que, por isso que eu digo que o dirigismo desportivo tem que haver coesão, tem que haver luta. Eu fiz uma governação, desculpe a expressão, participativa, em que todos os meus quadros, que eu não considerava os meus, eu considerava também, porque muitos deles eram até... Eu tinha medo deles porque eram grandes quadros. Devo dizer que eu tive dois chefes de departamentos do desporto e da juventude, infelizmente já perderam a sua vida, os dois perderam. Que grandes quadros. Também conhecimentos, com conhecimentos muito específicos sobre o regime desportivo ou sobre o regime da juventude. Portanto, que é o Cardoso e o Bravo, os dois chefes de departamentos meus que já partiram para a eternidade, Sim, senhor. colaboraram muito comigo. E toda outra equipa, os chefes de secção, os recursos humanos. Portanto, eu tive uma governação muito inclusiva, muito participativa. Por isso é que nós éramos 5, 2 chefes de departamento, 2, 4 e 5. Sim, como diretor. E esses 5 era eu, éramos 5. Sim. E já sabem porquê. Devo dizer, sabem porquê? Porque no caso de empate havia Ou Um desempate. para fazer desempate. Certo. E eu levava as minhas discussões, a minha governação nesse sentido. Vamos discutir, vocês os dois você podia dizer, não, eu não concordo com isso. Não, eu não concordo com isso. Eu concordo. Eu também concordo. E havia uma decisão. Mas eu, para fazer a decisão, muitas vezes adiava, não dizia no momento. Vamos decidir isso. Exatamente. Então, eu chamava novamente os chefes de departamento e conversava com eles. Acho que nós devíamos fazer assim. Individual, assim, né? assim. Mas o diretor, esse assim, não acho que não está correto, não sei o que, não sei o que. Depois a gente fala, vou chamar o outro. Discutíamos assim. Depois voltávamos outra vez Em conceito. num conjunto, em conceito geral. E às vezes as pessoas que tinham dito que não, diziam que sim. Então eu não decidia sozinho, decidimos todos nós e assim saía. Portanto, isso é que é dirigir-me desportivo, isso é que é a orientação. Agora, nem o chefe bate na mesa, Ponto final. sou Não é eu e acabou. Não, é eu assim. nunca fiz isso, nem faço. Ok. Também quando jogava futebol não fazia isso. Agora dirigente também não faço. Sim, senhor. Isso é como se diz no dirigismo desportivo, em qualquer liderança, há sempre três coisas que nós podemos fazer. Né? Ser autoritário, né? Ser comedido, ou laissez-faire, como se diz, não é? Sim. E o deixa andar, Exato. mas cada um escolhia essas três coisas. Sim.
eu juntava tudo ao mesmo tempo. Não gostava de ser ditador. Não, está feito assim, faz assim. Não, discutia. Às vezes até perdia a discussão porque eu queria que todos nós fizéssemos esse englobados consenso. no projeto. Sim, isso é que Isso coisa. é dirigir. líder. Portanto, É vocês líder. estão aqui a fazer, alguém poderá ser líder vosso. Mas o líder não pode chegar aqui e dizer pão, pão, queijo, queijo, ponto final. Não, isso não é dirigir. Isso é ditadura, isso é imposição. Eu não falei já isso. Isso é quando imposição. não começa. Imposição Você faz de um lado. a imposição não pode haver assim. Senão, eu também dizia, se eu tiver algum chefe que me dissesse isso, assim, então fica lá com isso, eu não estou aqui a fazer nada. Exato. Bem, Assim, meus caros amigos. não, eu queria aproveitar aqui. Eu queria aproveitar aqui. Não sei Eu se... queria fechar. Não, mas- ainda, deixa, eu tenho uma que é mais da infância, eu esqueci de perguntar, que era quando o capitão falou sobre ir à Jugoslávia e citou os rapazes que nunca tinham visto os negros. Eu queria saber se naquela altura, no tempo colonial, quando o capitão começou a jogar futebol profissional ou até antes de ser profissional, se dentro dos clubes, como ainda era o tempo colonial, se o capitão já sofreu algum tipo de racismo. Não, eu sinceramente que nunca sofri. Não lembras? Não me lembro, não, nunca sofri. Nunca. E eu tive muita gente a jogar futebol comigo, coisas diferentes, raça branca. Eu era negro, éramos poucos, mas bons. Havia sim, eu acompanhei o tempo colonial, ainda não jogava futebol muito a sério, mas acompanhei que havia racismo, isso sei que havia. Portanto, Sim. houve equipas aqui na província de Bengala, província hoje, mas distrito de Bengala, que não jogavam negros. Ok. E muito mais tarde, os primeiros negros foram quase os mulatos que jogaram aqui no futebol. Exato. Ainda eram negros, mas tinham que ser um bocado claro. Exato. O outro negro foi o José Jordão, foi um dos negros também que jogou futebol, que na altura ainda sofreram um bocado De racismo. de coisa. Como havia na música, havia em qualquer sítio, havia coisa de racismo, mas eu nunca senti, talvez porque estava muito próximo de coisas, nunca senti isso. E, epá, lidava-me também com as pessoas. Com as pessoas, exato. Até tinham coisas contrárias, havia pessoas que eram pretos e eram racistas, davam uma de branco. Cada coisa seu tempo. Caricato. Capitão, nós temos uma pergunta para fechar. É uma pergunta, e depois dessa pergunta, nós hoje vamos dar a primazia do capitão de fechar o nosso programa com aquilo que lhe achar afável, desde agradecimentos. Deixar uma mensagem Exatamente. aos amantes do Do desporto. desporto, exato. Mas lá uma pergunta que nós tínhamos que fazer, não sei se vem tarde ou devia vir antes, mas veio. Capitão, há um nome que lhe marcou naquilo que tange a avançados que marcou nesta vida toda. Qual foi o avançado que mais trabalho lhe deu e o nome não lhe sai da cabeça? Carlos Alves e Arlindo Leitão. Os dois? Trabalho. Tive muito trabalho com o Carlos Alves desde o tempo colonial, desde que eu jogava no Sporting de Luanda ou no Portugal de Benguela e ele no Benfica de Luanda. Carlos Alves. Carlos Alves. É um jogador que até hoje nenhum jogador em Angola, avançado centro, bateu o recorde dele no melhor marcador de futebol, do Girabola. Acreditem nisso? Já não jogamos futebol desde 1980. E 80, sim. O recorde está lá O dele. recorde está lá com ele, o Carlos Alves. Ainda ninguém bateu o recorde dele. O melhor marcador de Girabola. Sim. Melhor Ele é marcador. mais velho que eu. Portanto, esse deu-me trabalho. O Arlindo Leitão também do Lubito, está em Luanda, deu-me muito trabalho. O resto não me deu trabalho porque a maior parte deles todos jogaram comigo na seleção. Ele também jogou. Portanto, fomos mais colegas do que adversários. Exatamente. Mas Capitão, noto que no vosso tempo, com todo o Aqui respeito, é agora. havia disputa, mas Eram havia Eram muita os galácticos. irmandade. Mas a equipa do capitão eram os galácticos. Só tinha craques. Não, Tuca, mas também noto que havia irmandade. Havia. O capitão fala de pessoas que foram adversárias, Sim, mas com gosto, com carinho, conforme fala dessas pessoas. Nós jogámos futebol, perdíamos com quem? Esse Carlos Alves. Deu-me tanto trabalho desde o tempo colonial. Vou-vos contar uma cena muito rápida. Em 1974, no Sporting de Luanda, ele era avançado, eu defesa, naturalmente. Nos minutos 45, 46, ele passa por mim com uma velocidade terrível, com um bom drible e marca golo. E nós éramos amigos, na vida particular, éramos amigos. Sim. E ele, pô, compadre, batia-se, compadre, hoje lixei-te. Esse golo, tá lixei-te. Eu dizia-lhe, não vais tocar na bola na segunda parte. Podem passar as outras pessoas que quiserem, mas tu não vais passar. não vai passar. Ganhámos 2-1 e o gajo não fez mais nada. O gajo não, quer dizer, ele não fez mais nada. Eu disse agora, não te arrependes do que é que disseste no intervalo do jogo? Não te... Ei, mano. Morávamos quase juntos no mesmo apartamento.
Era mesmo um tempo E diferente. acabava o jogo, estávamos numa boa, íamos para a nossa vida, nossos copos, nossas malandragens e normalmente não havia problema nenhum. Éramos só adversários em campo, do resto não. Sim, Era. senhor. E acaba por dar uma lição muito grande a nós. É isso. A nós e ao desporto nacional. Sim, sim. Prontos? Já não querem A mais mensagem, nada. não, queremos a mensagem que o capitão podia deixar aqui mensagem aos amantes do desporto. A câmara do capitão é aquela. Não sei se podia deixar aí uma mensagem a todos os amantes do desporto Internacional. em geral. E o que é que espera Primeiro no vou futuro? felicitar a vossa iniciativa, desse Sim, sim. louvável e grande trabalho que vocês estão a fazer. Muito obrigado. Encorajo-vos no prosseguimento desta vossa vida, dessa vossa contribuição, porque é uma contribuição para o desenvolvimento do desporto na província, quiçá no país. Devo-vos felicitar por isso. Obrigado. Segundo, chamar a atenção a toda a população, a todos aqueles que gostam, os amantes dos esportistas, que zelem pelo acompanhamento do desenvolvimento do desporto na província e no país. Abracem também essa vossa iniciativa e faço votos que toda a gente que gosta do desporto, que participe, dê a sua colaboração. E estamos cá para ajudar a todos aqueles que também querem dar a sua ajuda. E assim estou extremamente feliz por estar aqui com vocês. Muito feliz. Obrigado. Se alguma vez vocês quiserem que eu apareça para esta ou aquela contribuição, não for possível, estou disponível para isso. Vamos bater na porta. Sou desportista, gosto disso, por isso é que estou muito satisfeito com vocês e felicito Muito por obrigado. essa Nós grande agradecemos. iniciativa. Nós Repito, agradecemos. grande iniciativa. Nós Muito obrigado. Se agradecemos. assim continuar, vão longe. Muito Faço obrigado. votos que Obrigado. assim seja. E não Ok. só com a presença do capitão aqui, qualquer um outro desportista que nós batermos a porta para deles aparecer, que já não vai Dificilmente conseguir vai dizer dizer não. não. Deles que não ganham. Já conseguimos aqui o rei, vai dizer que não. Ah, sim, o capitão estava aqui. Pessoal, Mas façam isso com mais gente, hein? Sim. Chamem lá essa gente que jogou, Vamos trazer. fazer jogou isso, futebol, capitão. chamem para fazer isso. vamos fazer isso. Pessoal, muito obrigado. Fiquem conosco, subscrevam. A Visage está conosco, está sempre ali a fazer essas coisas acontecerem com essa imagem muito bonita. Vamos continuar a trazer pessoas que vocês nos peçam nas legendas, que nós agendamos, mas tudo em prol do desporto nacional e para fazer os nossos seguidores felizes. Muito obrigado, somos o Olho Clínico. Estamos juntos. Tchauzinho. Força. Tchau, tchau. Tchau.